Acredito que será no sufoco do início ao fim. Mas sem o Neymar seria bem mais difícil, né? Fala seus peixão, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, mais um pós-jogo, dessa vez com vitória. O Santos venceu o Vasco por 2-1 na Vila Belmiro. Um jogo bem nervoso, acho que o clima do jogo era nervoso antes do jogo, né? Durante o jogo também teve momentos ali de nervosos. Tivemos ainda quase 9 mil heróis na Vila Belmiro, dada a fase do Santos, né? E era para ter mais gente, teve caravana que não conseguiu chegar por problemas, né, de chuva torrencial e etc, que teve uma chuva muito forte ali na Vila, né? Mas enfim, isso é o menos importante agora, o mais importante é o jogo, né? E o Santos venceu com 2 gols do Neymar, 2 belas jogadas. A segunda num erro do PH, que o Neymar foi muito esperto no lance, eu vou falar a seguir. Mas o Santos venceu por 2-1 num jogo que o primeiro tempo não foi do Santos. No segundo, o Santos foi melhor, mas sofreu bastante no final. O Vojvoda fechou o time, mas conseguiu. A postura defensiva hoje melhorou. A gente precisa falar disso, mas lembrando que a gente enfrentou um adversário que acabou de demitir seu treinador, que tem muitas dificuldades, né? Perdeu 3 jogadores muito importantes da última temporada, Coutinho, Verratti e principalmente o Ryan, e que também vai sofrer muito ao longo do ano. Então o Santos venceu um adversário direto no que eu ainda entendo que é a briga contra o rebaixamento. Infelizmente, tá, gente? Infelizmente. Mas a gente vai falar desse jogo como um todo. Peço seu like, que é muito importante, sua inscrição, compartilhe esse vídeo para ajudar no alcance do canal e vai lá na FUT Fanatics, o link está na descrição e no QR Code aparecendo na sua tela, 7% de desconto no meu cupom Peixão na FUT 7. Exatamente, você tem 7% de desconto no cupom e o cupom Peixão na FUT 7 ele é cumulativo dentro do site da FUT Fanatics, ou seja, ele se soma a outros descontos, tá bom? Então você consegue ter outros descontos em cima das coisas da FUT Fanatics, tá? Então você tem 50% de desconto, você tem mais 7 usando o cupom Peixão na FUT 7. Só não conta para lançamentos, tá? Só para lançamentos não conta o cupom Peixão na FUT 7. Os outros funcionam normalmente. Fechado? Pois é. Então vamos lá. Vamos falar aqui da vitória do Santos diante do Vasco da Gama. Jogo bem difícil, mas preciso ser justo. Gostei. Gostei da formação inicial. Eu acho que o Santos foi bem na formação inicial, cara. Tá bom? Vamos lá para a escalação do Santos, tá certo? O Santos foi a campo aqui com o Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Adonis Frias, Luan Pérez e Vinícius Lira. A Willian Arão, Gabriel Bontempo, Miguelito e Moisés, Neymar e Tassiano. Né? O que o Vojvoda fez? Ele aumentou a estatura para a disputa aérea, né? Ele coloca o Tassiano, que é mais alto, vai brigar mais que o Gabriel no termo físico. O Gabriel nem foi a campo hoje. Achei um ponto a ser levado em consideração. Botou o Vinícius Lira na lateral esquerda, tá certo? Manteve a dupla de zaga. O Ilharão já é bom no jogo aéreo, foi mantido. E o Gabriel Bontempo, ele é mais alto que os outros meio-campistas do Santos, né? Ele é o meio-campista mais alto que o Santos tem. E aí ele aumenta a estatura do time, confiando que Miguel, Moisés e Gabriel Bontempo criariam, né, no meio de campo para que o Neymar fosse municiado à frente para se movimentar menos defensivamente, ainda assim se movimentou, mas sem precisar voltar ao campo de defesa como ele fez no jogo contra o Novo Horizontino. Ele não voltou hoje, e hoje foi muito importante o fato dele não voltar. Hoje o Neymar foi segundo atacante, coisa que eu bato na tecla aqui desde o ano passado. Hoje ele fez exatamente o posicionamento que eu espero que ele faça jogando pelo Santos, e o Tassiano para brigar ali na frente, né? Tem muitas dificuldades técnicas, mas brigou muito, foi muito brigador, né? Então eu gostei dessa formação inicial. Eu teria entrado com o Gabriel de titular, mas de resto eu não teria mudado não. Né? Eu acho que foi interessante do Vojvoda ter entrado com o Gabriel Bontempo e o Miguel. Eu acho que eles tinham que ter entrado como titulares mesmo, mas em campo o Miguel foi o personagem que mais se destacou negativamente no primeiro tempo do Santos. Não só pelo gol que ele acaba cedendo ao Vasco, a jogada, o erro é dele, do Igor Vinícius e dele, né? A leitura do lance do Igor Vinícius é pavorosa também, mas o Miguel erra o lance, né? Propriamente quem errou foi o Miguel, o Igor Vinícius contribuiu com o erro, e o Santos tomou o gol do Vasco, né?
mas foi um primeiro tempo tenso no que tange a criação. Mesmo assim, o Santos conseguiu criar algumas jogadas. O Santos foi bem nas escapadas, principalmente com o Gabriel Bontempo, que para mim, de novo, tirando o Neymar, obviamente que fez 2 gols, foi o personagem principal desse time, né? O Neymar foi o grande jogador do jogo, que, né, decidiu o jogo, mas o Gabriel Bontempo, logo atrás do Neymar, foi o melhor em campo, porque ele realmente fez uma partida muito boa. Do Santos sofrendo no primeiro tempo contra o Vasco, na criação, o Gabriel Bontempo foi esse cara. O elo entre o meio de campo e o ataque foi ele que fez com que o Neymar não precisasse voltar no campo de defesa para construir o jogo desde trás. Ainda bem que o Vojvoda entendeu isso, porque o que ele fez contra o Novo Horizontino, de novo, foi inexplicável. Não tinha que ter tirado o Gabriel Bontempo do time. Ele poderia ter colocado o Gabriel Menino também, mas sem ter tirado o Gabriel Bontempo. E as escapadas do Santos no primeiro tempo são através das jogadas do Gabriel Menino. Do Gabriel Bontempo. Tanto que a jogada do gol, do primeiro gol do Neymar, é uma jogada que o Neymar recebe de costas da defesa. Ele toca pro Gabriel Bontempo, que dá uma arrancada espetacular. Ele passa pela defesa do Vasco, toca no Moisés, e o Moisés que também não fez um bom jogo, mas o Moisés encontra o Neymar livre pela esquerda, e o Neymar bate e tira do Léo Jardim e faz 1-0 pro Santos. O Santos fez 1-0 não estando melhor que o Vasco no jogo. O Santos tinha uma escapada ou outra, mas o Vasco ficava mais com a bola no campo de ataque e dava trabalho para a defesa do Santos, que sofreu bastante, principalmente pelo lado direito da defesa com o Igor Vinícius e o Miguel. Eles sofreram muito com o Andrés Gomes, que foi o grande jogador do Vasco na partida. O Andrés Gomes jogou muito bem, né? Deu muito trabalho. Ele e o Rojas principalmente, mas principalmente o Andrés Gomes pelo lado esquerdo do ataque do Vasco, defesa do lado direito da defesa do Santos. O Igor Vinícius não conseguia vencer o Andrés Gomes em disputas individuais, e o Adonis Frias também sofreu bastante. Então foi um lado que atacou muito o Santos e deu muito trabalho. O Gomes, se ele tivesse uma leitura melhor dos lances, talvez o Vasco poderia ter saído do primeiro tempo com um placar melhor do que ele conseguiu, porque ele conseguiu criar ali pelo lado direito da defesa do Santos algumas vezes, e aí na decisão final ele acabou errando. Mas ainda assim foi muito perigoso ali, deu muito trabalho para Adonis Frias e para o Igor Vinícius, principalmente, que não venceu uma disputa contra o Andrés Gomes, né? Do lado esquerdo da defesa, eu já preciso elogiar o Luan Pérez, que para mim fez a melhor partida dele em muito tempo com a camisa do Santos. Eu acho que desde que ele voltou, esse foi o jogo que ele se saiu melhor. Ele foi muito bem nesse jogo, muito bem na leitura dos lances, no jogo aéreo, que é um dos grandes problemas dele, e na saída de bola. Inclusive no primeiro tempo, o Luan Pérez faz uma jogadaça, que ele rouba a bola num erro do Gabriel Bontempo, se eu não me engano. Não, o erro não foi do Gabriel Bontempo, acho que o erro do Neymar, né? Ele perde a bola, aí o Luan Pérez recupera, sai em jogada individual, faz a jogada com o Gabriel Bontempo, e o Moisés, na hora de decidir o último lance, em vez de chutar pro gol, que ele recebe o passe do Bontempo, em vez de chutar pro gol, ele acaba optando por tentar tocar pro Neymar no meio da área. O Moisés fez a leitura errada, era para finalização, porque o gol estava à frente dele apenas, só tinha o Léo Jardim. Ele tentou o passe pro Neymar e o Vasco afastou. Então esse tipo de lance, a jogada é muito bonita, tal, bem construída, mas esse tipo de lance não conta como finalização ou chance clara em estatística. Mas você sabe, você assiste o jogo e fala, pô, foi uma chance muito clara que o Santos desperdiçou e não contou como finalização porque não teve a finalização. Mas foi uma jogada muito boa, uma escapada muito boa do Luan Pérez, né? E a leitura de jogo do Luan Pérez foi muito boa, na saída de jogo, na hora de afastar, nas divididas. O Luan venceu a maioria das disputas individuais hoje, foi uma partida muito boa. O Lira, ele errou alguns lances defensivos no primeiro tempo, mas na criação ele foi muito bem, e no segundo tempo ele cresceu muito de produção. O lado direito do ataque do Vasco, esquerdo da defesa do Santos, não conseguiu construir muito porque o Lira estava muito bem no jogo de hoje. Ele foi muito bem nas divididas também, né? Lembrou um pouco do bom momento do Souza. Não está no nível do Souza ainda, acho que tem até potencial parecido, mas hoje ele foi muito bem. Inclusive no primeiro tempo, o Lira faz uma jogada muito boa pelo lado esquerdo junto com o Neymar, ele cruza e o Tassiano perde uma chance muito clara porque ele bate de canela e joga a bola para fora. Então mesmo num primeiro tempo que o Santos não conseguiu controlar o jogo, e esse é um dos grandes defeitos do Santos, controle de jogo, que o Vasco fica mais com a bola e vai sendo mais perigoso, nas chances claras, o Santos criou igual ao Vasco, né? Eu acho que teve 3, 4 chances claras no primeiro tempo para cada um dos lados,
E o Santos também teve, mas o controle de jogo, o Santos sofreu muito. Então o Santos não é aquele time que tem a bola e sabe trabalhar a bola e desgastar o time adversário, fazer ele correr. Não, o Santos tenta ser agudo o tempo inteiro quando tem a bola e às vezes erra bastante. Né? Errou muitos passes no terço final, inclusive o gol que o Santos leva do Vasco, do Cauã Barros, que é bom jogador, é uma falha do Miguel, né? O Igor Vinícius toca a bola pro Miguel, ele toca mal, tá? Ele toca mal a bola pro Miguel, que o domínio do Miguel, a bola escapa, e o Igor Vinícius, ele, em vez de entender, ler o lance e falar, pô, vou ficar porque o passe saiu errado, o Igor Vinícius sai em disparada, ele passa, o Miguel fica sozinho, marcado por 3. Então, a leitura de jogo do Igor Vinícius foi muito ruim, porque o fato dele passar e deixar o Miguel sozinho com 3 atrapalha. O Miguel erra o domínio, não consegue fazer a jogada, perde a bola, o Vasco recupera e o Cauã Barros empata o jogo. Quase que o Brazão, que já tinha salvado o Santos no começo do jogo, defende, ele consegue resvalar na bola, mas o chute do Cauã Barros foi muito bom e o Vasco empata o jogo. E o primeiro tempo segue nessa toada, com uma chance para cá, outra para lá. Acho que o Santos teve até chance clara também para passar à frente, o Vasco também. O primeiro tempo acaba 1-1, né? No segundo tempo, o Miguel é substituído, eu acho que foi a escolha certa. Ele tira o Miguel para entrar com o Barreal. E o Barreal entrou bem, né? O Barreal entrou bem. E aqui, só um detalhe, né? Agora vão aparecer, nos últimos vídeos, os críticos do Miguel tinham sumido. Você não teve. E eu olho o comentário. Não teve um comentário falando, olha, é bagre, eu não sei o quê. Porque o Miguel estava bem. Hoje ele jogou mal. De fato, ele jogou mal. E ele realmente jogou mal. Por isso que ele foi substituído. Hoje vai aparecer aqui nos comentários que o Miguel é bagre, que tinha que ter vendido logo, etc. Essa é uma oscilação normal de um jogador jovem. O Miguel oscilou, hoje ele não foi bem, né? E ele precisou ser substituído. Mas é esse tipo de coisa que eu quero que o treinador faça. Agora é a hora de continuar dando minutos pro Miguel. E eu não tô falando de titularidade absoluta. Mas o Miguel estava bem nos todos os jogos que ele tinha entrado. Né? Ele entrou bem contra o Novo Horizontino naqueles poucos minutos. Ele jogou bem contra o Atlético Paranaense. Ele foi bem nas outras oportunidades que ele recebeu contra o Corinthians na Vila Belmiro e tal. Então, que ele continue tendo oportunidades, sendo utilizado, para que ele tenha minutos e possa se destacar positivamente. Porque essa oscilação é normal para um jogador jovem, tá bom? Mas vão aparecer aqui nos comentários, pode ter certeza, as pessoas falando que é bagre, não sei o que e tal. E ele realmente hoje ele foi muito mal, tanto que ele foi substituído pelo Barreal, que entrou bem, né? Depois de estar muito mal em muitos jogos, né? Coisas que não aparecem aqui. Os críticos, as atuações ruins do Barreal que ele tem feito. E eu acho o Barreal bom jogador, tá bom? Mas eu quero que as pessoas tenham a mesma paciência que tem com o Barreal, com o Miguel e com o Gabriel Bontempo, por exemplo, tá bom? O Barreal entra bem no segundo tempo, o Santos volta melhor pro segundo tempo. Tá? O Santos cria mais que o Vasco fica com a bola no segundo tempo, quando tem a bola, mas não é incisivo em número de criações e de chances claras. O Vasco não tem nenhuma chance clara no segundo tempo. Nenhuma. Né? Clara, assim, olha, chance clara de gol. Fica com a bola, é perigoso, fica rondando a área do Santos, mas sem criar efetivamente grandes lances. Então, tem esse ponto. Né? O Santos não. O Santos, quando tem a bola e vai ao ataque, ele é mais incisivo. E é em uma dessas jogadas, né? O Barreal tem uma chance boa no segundo tempo, o chute de fora da área que ele acaba chutando para fora. Depois tem um lance que o Tassiano perde um gol, depois de um passe do Barreal, o Tassiano bate para fora também, mas estava impedido, o Barreal estava impedido na origem do lance. Mas o Santos vai chegando até que sai o segundo gol do Neymar, que é um belíssimo gol, né? Que é realmente uma falha entre o Saldiva e o Paulo Henrique, que os dois sobem juntos. O Paulo Henrique cabeceia para trás, o Neymar foi esperto no lance e ele parte para o ataque. Mas uma coisa que o Serginho falou durante a transmissão, e eu concordo. O Neymar, ele dá a entender que ele vai disputar o lance. E ele sai. E os dois jogadores do Vasco ficam ali confusos de quem vai na bola. Os dois acabam pulando, se atrapalham. E o Neymar, em vez de ir até o lance, ele espera. Ele espera o rebote. Felizmente, o jeito que a jogada segue, o PH ajeita a bola pro Neymar, ele parte em direção ao Léo Jardim, e aí, né, como o craque que ele é, ele toca de cobertura e faz o segundo gol do Santos, né, comemora, dá aquele soco no ar espetacular lá que ele fazia quando ele estava aqui na primeira passagem, e o Santos passa à frente, e o Santos ainda tem mais algumas oportunidades quando o Vojvoda decide fechar o time. Eu não gostei, mas ele fecha o time, ele tira o William Arão e o Gabriel Bontempo. Eu não teria tirado nenhum dos dois para entrar com o Schmidt e o Zé Rafael. Ele tira depois o Moisés, que também não foi bem, apesar de ter dado assistência pro primeiro gol, o Moisés não foi bem nas decisões individuais no geral, pro lugar do Rony. O Rony entra bem, tá? Embora quando o Rony precisa estar com a bola, você vê
que ele acaba se atabalhoando, e depois ele coloca o Gabriel Menino no lugar do Tassiano e solta o Neymar lá na frente para puxar contra-ataque, mas o Neymar já estava esbaforido no jogo, ele não estava conseguindo mais, tá bom? E o Santos vai se fecha um pouco mais. O Rony entra bem porque ele é o cara do vigor físico. E isso aí entrega demais. Só que aí você pode ver que na hora que precisa ter uma jogada de decisão de terço final do Rony, ele se atrapalha. Ele recebe uma jogada pelo lado esquerdo, né? Pelo flanco central ali, pelo corredor central, mas mais pendendo para a esquerda, sozinho, desmarcado. Opções de passe se abrem para o Rony do lado esquerdo, do lado direito. Ele fica indeciso do que fazer. Ele não chuta, ele não dribla, ele não toca para ninguém e perde a bola. Isso é o Rony. O Rony entrega isso aí muitas vezes. E é nisso que os torcedores, no geral, ficam com raiva dele. Porque nesse momento que ele precisa ter uma jogada rápida e ele tem tempo para decidir, ele acaba escolhendo a pior coisa possível ou não escolhendo nada. O Rony é um jogador de 1, 2 toques. É a briga, é a hora de chegar escorando num lance, é a hora de dominar e tocar. Se o Rony vai nesse jogo simples, talvez ele possa contribuir muito mais. Mas ele entrou bem, tá? Ele entrou bem. Enfim, o Vasco passa a ficar mais com a bola no campo de ataque, o Santos se fecha na defesa e aí o bloco do Santos baixa completamente, todo mundo fechado na frente da área e dessa vez a defesa do Santos se porta muito bem. A gente critica, a gente pega no pé, mas nesse terço final de jogo o Santos portou muito bem. Ainda tem uma escapada ou outra do Neymar que quase sofre um pênalti, uma jogada individual que ele insiste muito pelo lado esquerdo e foi quase mesmo, porque se o jogador do Vasco erra a bola, ele acerta, teria sido pênalti, mas ele acerta a bola, tá bom? Enfim, o Santos consegue a vitória, bem no sufoco, é um adversário direto, mas o Santos precisa melhorar bastante ainda, tá bom? Não se empolgue só com a vitória. Fique feliz, eu também tô feliz pela vitória, mas não se empolgue através dela. Tomara que o time vá melhorando, tá bom? Com relação ao Neymar e Thiago Mendes, eles já se bicam desde muito tempo. Eu acho que o Neymar não precisava ter feito aquela cena toda de se jogar no chão. Realmente, Thiago Mendes mexe a cabeça em direção ao Neymar, mas assim, cara, é isso aqui, ó. E aí o Neymar se joga no chão e tal. Não precisava ter feito isso, sabe? Leva um cartão bobo que ele não precisava ter levado. Depois ele fala aquelas coisas no intervalo sobre o Thiago Mendes, mas aí é treta dos dois, cara. Né? Acho besteira? Acho besteira, mas eu prefiro um cara com personalidade do que um palmolão, tá ligado? Um cara que fica ali, ai, não, você é fudido. Não, eu prefiro um cara que seja chato. O Neymar é chato, gente. O Neymar é chato, ele é insuportável várias vezes, ele é um cara xarope das ideias, briguento e tal, mas eu prefiro um cara assim do que um cara que aceita tudo. A gente reclama. E como torcedor do Santos, você sabe muito bem, a gente reclama de cara, ai não, próximo jogo a gente dá a volta por cima, pessoal. Acontece essas coisas. A gente reclama disso. Eu prefiro um cara como o Neymar. Com esse perfil chato pra caramba, e é chato. Mas eu prefiro um cara chato que briga por cada lance do que um cara que aceita tudo. E pelo menos nisso a gente não pode reclamar dele, né? E fora o poder de decisão aí que decidiu o jogo a favor do Santos, né? Quero elogiar também, além das partidas do Gabriel Bontempo, do Luan Pérez, do Lira, que fez um segundo tempo excelente, tá? O Brazão sempre tá elogiado aqui. A entrada boa do Rony, mas a boa partida do Tassiano. O Tassiano errou lances que ele não deveria ter errado? Errou, né? Finalização, principalmente, a chance grande dele. Ele bate de canela na bola, mas ele fez uma partida de vigor físico, assim, uma entrega muito boa. Muito boa. Tanto que numa construção no próprio segundo tempo, ele rouba uma bola, lança o Neymar. É que o Neymar, na hora do drible, ele não consegue passar pelo Robert Renan. O Robert Renan lê muito bem o drible. Se o Neymar dá um toque por cima ali pelo lado direito, ele passaria. É que ele tenta por baixo, o Robert Renan acerta o bote, né, do drible ali. Senão o Neymar ia de cara com o Léo Jardim também. Mas foi uma jogada do Tassiano. Então a entrega do Tassiano fisicamente nesse jogo foi realmente de se elogiar. Eu acho que o Vojvoda foi bem na escalação, na mexida do Miguel pelo Barreal, mas acho que ele errou na hora de tirar o Ilharão, principalmente o Ilharão e o Gabriel Bontempo. Poderia ter mexido em algum outro nome, sabe? Poderia ter tirado o próprio Tassiano para botar um dos dois, sabe? No meu ponto de vista, o Gabriel Menino ali. Botar ele ali para compor meio de campo, soltar o Neymar com o Rony ali na frente. Eu teria feito essa escolha, mas, enfim, acabou dando certo, funcionou, o Santos venceu, o que é o mais importante, e tem um pouquinho de paz para trabalhar, tá? Mas, de novo, só o aviso, participei do canal do Noronha, o vídeo vai sair nessa sexta-feira, em collab. A gente falou sobre política do Santos, e por favor, não perca o foco
a crítica continue em cima do presidente do Santos e principalmente dele e dos seus puxa-sacos ali que estão no Santos, tá? Que a gente continue pegando no pé, monitorando, enchendo o saco para fazer ele ficar incomodado e trabalhar, que é uma coisa que ele não faz nesses 3 anos que ele tá à frente do clube, tá bom? Então, foco sempre em quem merece ser criticado, principalmente, tá? Ora é jogador, ora é treinador, mas sempre no presidente do clube, que faz um trabalho porco desde que ele assumiu, tá bom? Deixe sua opinião nos comentários, a gente se vê no próximo vídeo, fiquem com Deus, um beijo para todos, até a próxima, valeu!